Natal chegando, comemoração, dia 25 de dezembro, nascimento de Jesus Cristo. Parece que não é bem assim. Tem um monte de gente que afirma que Jesus não nasceu nesse dia. Pesquisei e descobri várias coisas. Querem saber? Sigam aí! Antes de começarmos, uma pergunta. Querem me dar um presente de Natal? Não vai custar nada. Dá um like, se inscreva, chame um amigo ou alguém da sua família. Fala para ele vir conhecer essas histórias. Melhor presente não há. Vamos começar. Pois é, então. É um pouco complicado, mas eu vou tentar resumir e simplificar para você se eu conseguir. Esse negócio de que Jesus nasceu em 25 de dezembro, que começou a contar como ano 1 e valeu aquele negócio de antes de Cristo, depois de Cristo, gente, isso surgiu na Idade Média. Antes disso não tinha esse tipo de contagem. Nessa época tinha um cronologista católico chamado Dionísio o Pequeno que fez uma confusão danada. Ele começou a querer marcar o tempo de uma maneira, mas ele não se tocou que Jesus tinha nascido na época que os romanos dominavam tudo e que os romanos contavam de uma maneira diferente, eles contavam a partir da fundação de Roma e que Jesus era judeu e os judeus também contam o tempo de uma maneira diferente. Ele fez uma confusão danada. Quem descobriu isso foi no século XVI, muito tempo depois, um outro cronologista, mas daí já é outra história. E com isso, o erro que Dionísio cometeu fez com que as pessoas contassem com uma diferença de 5 ou 6 anos o nascimento de Jesus. Veja bem por quê. Todo mundo sabe que conta a história que está lá na Bíblia, que Herodes recebeu a visita dos 3 reis magos vindos do Oriente, dizendo que a estrela de Belém tinha aparecido no céu fazia 2 anos e que essa estrela anunciava a vinda do Rei dos Reis. Herodes não gostou dessa história não e começou a pesquisar com os reis magos quem seria, aonde estaria, e os reis falaram que a estrela estava apontando para aquela região da Galileia e que eles estavam procurando aonde teria um menino entre recém-nascido até 2 anos por causa da estrela. Que o Herodes pensou, vou mandar matar todo mundo que tenha de 0 a 2 anos. E mandou mesmo, tanto a Sagrada Família foi se esconder no Egito nesse período. Acontece que esse nosso pequeno Dionísio cronologista, de acordo com a conta dele, o Herodes teria morrido antes de Jesus nascer. Quer dizer, a conta tá errada, gente. Como assim? Tinha perseguido Jesus? Como que ele morreu antes de Jesus nascer? Então, as histórias já não estavam batendo, tinha que ser pesquisado melhor. Ou seja, Jesus nasceu em mais ou menos 5 ou 6 anos antes do que a gente acha que ele nasceu. Olha só, começou por aí. Tá bom, Jesus nasceu 6 anos antes, mas Jesus nasceu em que dia? É outra confusão, porque cada lugar fala uma coisa, cada um afirma outra coisa e deu aquela confusão. Mas tem algumas coisas que a gente já sabe. Por exemplo, no Evangelho de Lucas está escrito, na noite em que Jesus nasceu, pastores estavam cuidando das ovelhas e eles viram um anjo. Tá, ok, legal. Se por acaso Jesus Cristo tivesse nascido em 25 de dezembro, alto inverno lá naquela região, muito frio, os pastores e as suas ovelhas não estariam no campo. Ou seja, quando aconteceu isso com os pastores, não era inverno. Então Jesus não nasceu em dezembro. Outra coisa que prova que Jesus não nasceu em dezembro. Quando Maria estava com a barriga bastante grande, ela estava grávida para ter, ela precisou fazer uma viagem para o recadastramento. Os romanos faziam o recadastramento porque eles queriam saber quantas pessoas existiam no império para poder cobrar os impostos.
Então eles queriam que muita gente fosse para o recenseamento. Obviamente, os romanos não iriam fazer as pessoas do império deles irem para a capital na época do inverno, porque daí as pessoas não iriam. E se as pessoas não fossem, eles não receberiam o dinheiro deles. Eles esperavam uma época que tivesse mais ou menos, a estrada estivesse melhor. Tinha algumas épocas que as viagens eram melhores, que eram as épocas depois da colheita. Além de estar mais quente, as pessoas estavam com dinheiro e pagavam os impostos. E isso poderia ser ou em abril, ou em junho, ou em outubro, jamais dezembro. Tá bom. Ele não nasceu em dezembro, mas ele nasceu quando? Aí é que tá. Vocês conhecem a história de que Maria, quando ela recebeu o anjo, ela foi visitar a sua prima Isabel. Chegando lá, a sua prima Isabel estava grávida de 6 meses. O menino que nasceu foi o João Batista, São João. Olha só. Precisamos saber que o calendário judeu não começa em janeiro como o nosso. O ano para eles começa em março e abril. Então dá muita diferença na contagem dos meses. Isso o nosso pequeno cronologista não se tocou quando ele fez o negócio das datas. Então João Batista nasceu em março e abril. Se ele nasceu nessa época, a Maria já sabia que estava grávida. Então, provavelmente, a Maria engravidou em fevereiro. E daí, se a gente fizer a conta no calendário judaico, vai dar mais ou menos setembro, outubro. Ou seja, Jesus nasceu entre setembro e outubro, a gente não sabe o dia, e 5 ou 6 anos antes daquilo que a gente acredita que fosse. Daí eu pergunto, isso importa? Não. Feliz Natal, pessoal!